Oi pra você, aqui quem fala é a Lila. E hoje eu vim aprofundar um pouquinho mais o conceito das intenções literárias e explicar um pouquinho mais por que que eu fiz essa lista e por que que essa ideia surgiu na minha cabeça assim mais profundamente. Então vamos lá. Para quem me acompanhou em 2024, sabe que foi um ano em que eu retomei muita coisa da minha vida literária. Eu retomei aqui o meu canal, eu comecei a gravar mais vídeos, eu tive um pouco mais de visibilidade, eu tive um crescimento até considerável aqui no YouTube. Eu tenho falado mais lá no meu Instagram também, tenho conversado mais com outros leitores lá e com mães. Tenho feito a minha transição de carreira, né? Que eu era uma pessoa que trabalhava no comércio exterior a minha vida inteira e agora eu estou começando minha carreira de psicanalista e estudando muito, me aprofundando muito para atender muito bem os meus pacientes que vierem aí ao longo de 2025, quando eu começo aí meus atendimentos clínicos. E muito dessas mudanças que aconteceram na minha vida trouxeram também mudanças no meu consumo de livros. Em 2025 foi até engraçado que eu tinha uma amiga com quem eu converso sempre, e eu tava com o projeto do 35 antes dos 35 e ela não conseguia entender às vezes por que eu me esforçava tanto, por que eu me matava tanto pra bater meta, sabe? E aí no vídeo que eu falo sobre o que eu aprendi com o 35 antes dos 35, ela entendeu o que eu tava fazendo da minha vida, né? Que eu tava tentando criar um checkpoint de meta batida, de conquista. Esse processo foi muito bonito, foi muito legal. Eu até gravei um vídeo bem grandão aqui falando sobre isso. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards. É muito legal esse vídeo. Realmente, assim, foi um vídeo que eu amei gravar. Falei muito sobre as leituras e quero trazer mais disso para cá pro canal, quero trazer mais conversas assim, mudar um pouco de repente o conceito das leituras e a maneira como a gente consome literatura, a maneira como a gente vive os livros, né? E aí, agora, nesse final de ano, eu tava pensando sobre metas literárias. Por quê? Porque eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais fazer meta, que eu não ia mais participar de nenhum projeto literário ou de nenhum desafio literário, nem nada assim, porque eu vejo que não faz mais tanto sentido para mim. A minha ideia é que em 2025 eu leia livros que eu esteja realmente muito a fim de ler, que eu seja feliz nas minhas leituras, que é uma coisa que eu tenho notado nos últimos tempos aí, que a maioria das pessoas, né, principalmente as pessoas que criam conteúdo sobre literatura na internet, elas não estão mais conseguindo ser 100% felizes nas suas leituras. Elas estão tão engajadas em criar conteúdos e eles têm que ser relevantes de acordo com o que o mercado está pedindo, de acordo com o que os usuários estão consumindo, e aí acabam lendo só livros que estão muito na hype, só livros que são muito nichados, só livros de determinado gênero, ou entrando em vários projetos e até saindo da zona de conforto, mas muitas vezes não se sentindo confortáveis nesse lugar diferente. E eu fiquei pensando, poxa, por que fazer uma meta de leitura se a gente fica tão engessado, tão nervoso, estressado, ansioso, sabe? Mas aí veio o quê? Um rebote que eu não imaginei que viria, que aconteceu logo depois do 35, antes dos 35. Tem um vídeo aqui, um vídeo bem curtinho, inclusive, vou deixar aqui nos cards também pra vocês, que eu falo sobre eu estou órfã, eu não sei, eu tô perdida. Depois que eu acabei o 35 antes dos 35, eu não tenho mais uma lista ao qual me ater, e isso me deixou perdida. E eu passei, às vezes, mais de mês sem conseguir segurar um livro na minha mão, porque eu simplesmente não estava conseguindo mais ler. Eu não estava, tipo, eu pegava um livro e começava a ler e achava horrível, largava de lado, pegava outro, começava a ler e largava de lado, e eu tava assim num processo de vai pra lá, vem pra cá, eu não sei o que eu quero, tô nervosa, tô estressada, e aí eu criei a lista de intenções literárias para 2025, que é o vídeo anterior a esse aqui, mas também vou deixar aqui nos cards aqui para vocês. Mas a verdade é que eu queria falar sobre isso, eu queria conversar sobre isso. Eu noto por mim, tá? Não sei se isso vai bater em você do mesmo jeito que bateu em mim, mas eu noto que, assim, desde 2016, mais ou menos, eu comecei
a participar muito desse mundo literário, a consumir conteúdo no YouTube, em outras redes sociais. Eu comecei a participar de grupos de leitores, de clubes do livro, de leituras coletivas. Sabe, quando tem maratona literária, que tem aquele grupinho de gente ali conversando sobre literatura. Eu comecei a participar desses lugares e eu comecei a me empolgar com muitas leituras, com muitos desafios, com muitas listas, com muitas coisas. Inclusive, eu estava tentando sair desse lugar de meta e tarará, e agora lançou esse maratona.app, que tem um monte de maratonas literárias, muitas que duram um ano inteiro. E, cara, dá muita vontade de participar com a galera, de leitura coletiva, dá uma empolgação muito grande. Por quê? Porque eu venho de um lugar, como leitora, que não existia nada disso. Início era biblioteca, eu lia um livro e às vezes não conhecia ninguém que tivesse lido o mesmo livro para eu poder compartilhar, trocar figurinhas, trocar experiências sobre aquela leitura. E hoje em dia é muito fácil ter isso, e a gente fica muito empolgado, sabe? Tipo, a pessoa tá lendo um livro que você também quer ler, você quer ler junto, você quer conversar, e às vezes isso é um pouco cansativo, e ao mesmo tempo muito bom. Às vezes isso é muito legal, mas dependendo do grupo ao qual você está participando, às vezes é uma coisa meio engessada, às vezes eles têm uns prazos muito curtos que para você não encaixa, porque você é um leitor às vezes mais lento, você às vezes quer ler outras coisas junto e vai demorar um pouquinho mais para finalizar, e aí você não se sente bem vendo que todo mundo já leu o livro, que já fez o debate, e aí você não participou porque você não acabou, sabe? Tem toda uma questão que traz muita ansiedade, que traz muito desconforto e que me deixa muito mal e ao mesmo tempo me dá muita vontade de participar. É muito ambíguo esse lugar, né? Esse momento das leituras. E aqui no YouTube a gente vê gente postando vídeo, mostrando lista e coisa, e tag, e você é bombardeado por títulos e títulos e títulos o tempo todo. Você vê gente falando sobre livros incríveis, sobre clássicos, sobre livros de fantasia, sobre livros de tantos gêneros incríveis, e você fica muito ansioso. E ao mesmo tempo, você tem outras leituras que você gostaria de ler. Por exemplo, né, eu falo no meu vídeo de intenções literárias que eu quero ler livros de desenvolvimento, que eu quero ler livros clássicos, quero ler livros de estudo, né, para minha profissão. Tem tantas outras coisas que eu quero ler, e às vezes eu tô tão desesperada para ler livros que fogem da realidade, que eu esqueço ou eu não consigo encaixar essas outras leituras, e isso me causa muita ansiedade. Foi um final de ano, assim, depois que eu acabei o 35, antes dos 35, de agosto até agora que eu tô gravando esse vídeo, tem sido muito caótico para mim. E essa lista de intenções foi para sanar esse caos. Quando eu inventei essa ideia de fazer intenções literárias, a minha ideia é: eu quero me comprometer, mas eu não quero que isso seja uma regra. Eu quero, e eu sou uma pessoa que eu sou muito correta com aquilo que eu prometo para mim mesma, sabe? Vi de 35 antes dos 35, eu disse que ia ler 35 livros até eu completar meus 35 anos, e eu li. Eu fui lá e fiz. Porque se eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, entendeu? Eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa de ação, eu sou uma pessoa muito assim. E isso é meu, é da minha personalidade. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser dessa maneira. Eu acho que cada um tem que achar seu caminho. O meu caminho é que eu sou uma pessoa muito ativa, sabe? Quando eu decido fazer alguma coisa, eu digo que eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Às vezes meio capengando no meio, às vezes meio me sabotando no caminho, mas eu vou lá e eu faço. E eu me obrigo a fazer, e eu me mato para fazer, porque isso é importante. E depois do 35, antes dos 35, eu tenho esse comprometimento comigo, principalmente, né? O que eu prometo para mim, eu me esforço para cumprir, e eu tenho sentido que isso fez muita diferença para mim. Esse checkpoint foi muito real na minha vida. E aí queria conversar um pouquinho. Que foi, Malia Solona? Ai, a Pandinha, pra quem não sabe, minha cachorra, ela tá doente. Nossa, eu vou botar uma foto da Panda na atual situação dela, que ela tá doentinha. Ela tá com uma crise alérgica, saindo casquinha, pelinha e tal.
tá bem triste a situação. Tudo isso que eu passei no 35 antes dos 35, todas essas situações, tudo isso mexeu muito com a leitora que eu sou e com a pessoa que eu sou. Então foi uma coisa que realmente fez diferença. E aí eu vejo agora, no final de ano, começo de ano, eu vejo muita gente com metas literárias, com desafios literários, eu vejo as pessoas muito empolgadas. E no final do ano eu vejo todo mundo muito triste, muito chateado, porque não consegui bater as metas, não consegui fazer o que eu queria. Muita gente chateada porque não conseguiu nem ler a quantidade de livros que gostaria ao longo do ano, sabe? Eu sei que, assim, pra mim, uma meta bem difícil, tanto que eu nunca bati, é a meta dos 50 livros. Eu nunca li 50 livros num ano. Gostaria de ler 50 livros num ano, mas nunca consegui ler 50 livros num ano. É muito difícil pra mim. É um ritmo de leitura que não cabe na minha vida. E assim, tá tudo bem não caber na sua vida, sabe? Tá tudo bem. Quando você olha criadores de conteúdo que são especializados só em livros, você olha pra essa galera falando na internet, não necessariamente você tem que ser igual a eles. Porque muitas vezes essa galera só trabalha com isso. É o trabalho deles, é o que eles fazem pra viver. Eles leem e fazem resenhas, e fazem conteúdos, e criam publis, e fazem muita coisa sobre literatura na internet, porque é a vida deles, é o trabalho deles. Então por isso que eles gastam tanto tempo da vida deles nisso. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha função, eu sou mãe, eu sou dona de casa, minha rotina é corrida. No fim do dia, às vezes eu não consigo ler um livro inteiro em uma semana. Eu não consigo me encaixar nesse lugar. Não dá. E tá tudo bem isso pra mim. Eu acho que mais do que você querer fazer parte, eu sei que é muito empolgante esse mundo, todo mundo falando de livro, maratona, essas, sabe, leituras coletivas, é muito legal, é muito gostoso, mas às vezes a gente não consegue se encaixar nesse lugar. É muito difícil e é muito doloroso e causa muita ansiedade pra gente. E eu acho que esse pra mim, assim, do ponto de vista de saúde mental, eu acho que isso está causando muito mal para os leitores. Era para ser gostoso. Leituras era para ser um lugar de conforto. Era para ser um lugar, uma coisa para você fazer, um hábito para você ter, para você relaxar, para você ficar bem, para você ficar feliz. Não era para ser um lugar onde você fica ansioso, onde você fica tentando se provar, onde você fica tentando vencer e mostrar para o mundo que você está vencendo, onde você às vezes sente necessidade de mentir seus números na internet porque você quer mostrar que você não está atrás de todo mundo, na retaguarda ali, sabe? Você não é o lanterninha da galera que você conhece. É difícil. É difícil. E quando a gente vê ali, ó, geralmente, criadores de conteúdo que mais produzem conteúdo sobre livros, ou eles trabalham realmente com isso, e aí por isso eles têm um ritmo de leitura muito insano, e que isso, pra mim, sinceramente, deve ser muito caótico. Eu jamais ia querer ser influenciadora só de literatura, porque eu nunca ia querer fazer publi de livro e ler livro só porque alguém me pagou pra ler aquele livro. Eu não quero ser essa pessoa, sabe? E ao mesmo tempo eu vejo também uma galerinha muito jovem, sabe? Tipo, eu tenho adolescente que só vai pra escola e volta da escola e não tem nenhuma tarefa assim específica pra fazer além de estudar. Então, assim, não precisa limpar uma casa, não precisa carpir um lote, entendeu? Não precisa fazer nada, só estuda. Chega em casa, a comida tá na mesa, a roupa tá lavada, a casa tá limpa, a cama tá arrumada e é só sentar e ler. Ai, que vida terrível, né? E aí a gente, com uma vida, com uma rotina normal, a gente às vezes fica se comparando com essa galera. Então, esse vídeo é pra te dizer que você pode ficar super empolgado, você pode fazer metas de leitura muito legais pro seu ano, você pode se empolgar pra caramba, você pode participar de tudo que você quiser. O que eu acho que você não deve, não é nem que você não pode, que você não deveria, é se sentir tão ansioso, tão nervoso e se sentir tão culpado por não dar conta. Porque tá tudo bem não dar conta, a nossa vida não comporta isso. Se você tem uma vida normal, você não comporta todo esse ritmo de leitura. E hoje em dia tudo na vida tá com isso, né? A gente encontra isso nas redes sociais, a gente encontra isso aqui, nos vídeos que a gente assiste, no conteúdo que a gente consome, a gente vê as pessoas funcionando muito bem.
E na verdade já não é que elas funcionam muito bem. Ou elas têm muito apoio, ou elas têm muitas funções comuns do seu dia a dia que elas não precisam exercer. E por isso elas têm tanto tempo livre. E ao mesmo tempo elas se matam tanto para produzir todo esse mundaréu de conteúdo, elas estão tanto tempo nisso, que isso também causa sobrecarga emocional e essas pessoas também estão chorando no banho, como a gente também está chorando no banho, talvez não pelos mesmos motivos. Mas a verdade é que ritmo muito acelerado, gente muito no hardcore, seja pro que for, sempre vai estar estressado. O estresse é um troço que ele tá na nossa vida, ele tá no nosso dia a dia, ele tá na nossa rotina, mesmo que às vezes a sua rotina não seja tão caótica. Em algum ponto ela vai ser estressante. E é isso que eu gostaria de trazer, essa reflexão. Vamos começar 2025, um novo ano, com uma visão um pouco mais confortável. Vamos tentar olhar para as nossas leituras, para as nossas metas, para aquilo que a gente quer para o nosso ano e, sabe, não se cobrar tanto, tentar ser mais feliz e menos produtivo. Porque às vezes as pessoas que eu vejo, e assim, eu conheço muita gente, sabe? Muita gente que lê. As pessoas mais felizes nas suas leituras, as pessoas que realmente mais abraçam e mais se beneficiam das leituras, são aquelas pessoas que se permitem dar seu tempo, ler no seu ritmo e estar nos seus lugares confortáveis. É claro que eu sei, né, que eu já falei isso várias vezes, é bom você sair às vezes da sua zona de conforto, sabe? Eu gosto de romances, de vez em quando ir para um outro gênero, só para testar e conhecer um universo diferente, é legal. Mas eu falo no sentido de vou ler e estar confortável e feliz. Vou ler por hobby, vou ler para relaxar, vou ler para desentupir a minha cabeça. Às vezes um dia muito cansativo de trabalho, às vezes uma rotina muito caótica, às vezes um dia que você não aguenta mais. Às vezes aquele momento de desligar o celular e sentar num lugar com um bom livro, um livro às vezes que tem uma temática mais leve, mais gostosinha, assim, que te traz um pouquinho mais de conforto, é uma maneira de relaxar a sua mente, é uma maneira de sair desse caos. Às vezes a gente vai para a rede social e eu vejo muito isso. Eu vejo que hoje em dia os leitores estão mais preocupados em aparecer, em mostrar para o mundo o que estão lendo, o quanto estão lendo, os livros que estão lendo, números, quantidades, posts, produzir. E não estão realmente lendo. Você já parou para pensar que o tempo que eu tô aqui gravando esse vídeo, falando com vocês, eu poderia estar lendo um livro? Olha só, esse vídeo já tá aqui com mais de 20 minutos de gravação. Não sei se vai ter tudo isso depois que eu fizer a minha edição. Mas, mano, são 20 minutos de leitura. Eu teria lido um capítulo inteiro nesse tempo. E eu tô aqui gravando conteúdo para vocês. Vocês entendem que, às vezes, a gente tem que fazer esse tipo de escolha quando a gente, né, quer produzir conteúdo pra internet, quando a gente quer falar sobre as coisas na internet, e que, às vezes, a gente perde tempo fazendo isso e a gente não tá, de fato, aproveitando aquilo que a gente gostaria, que é sentar e ler um livro, que é falar sobre os nossos livros, que é conversar com um amigo sobre livros, sabe? Às vezes a gente está perdendo muito tempo falando sobre os livros e não consumindo os livros propriamente ditos. A minha reflexão é isso. Eu criei uma lista para ter para onde voltar, porque eu sinto que eu estou num período de detox desse ritmo acelerado, de ler muito, de ter meta, de... Sabe? Você deve me entender. Você deve ter sentido isso que eu estou falando em algum momento. E aí eu criei essas intenções de leitura, porque eu acho no meu coração, eu acredito que vai ser legal, que vai ser bom pra mim sair desse lugar de meta pra um lugar de gostaria que, eu queria, sabe? Tipo, desejos pra mim. Sabe quando você deseja uma coisa boa pra alguém que você gosta? Que você não espera que ela realmente vá fazer aquilo que você aconselhou, mas você pede para todo o universo que
Se for para ela ser feliz com aquele seu conselho, que ela siga, para que ela seja feliz. Sabe quando você deseja o melhor para o outro? É isso, eu desejo o melhor para a Lila de 2025. Eu desejo o melhor para a leitora que eu vou ser em 2025. E por isso eu criei essa pequena listinha aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha causado aí alguma reflexão. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, sobre esse assunto. Me fala mais alguma coisa, se tem mais alguma coisa que eu esqueci de abordar, que eu posso trazer em um outro vídeo. Eu vou ficar muito grata e muito feliz de poder falar sobre esse tipo de coisa com vocês aqui. Eu não quero falar só sobre livros, eu quero trazer outros conteúdos para vocês em 2025, mas fica essa reflexão para quem gosta de ler, para quem veio para cá, porque eu falo de livros. Vamos tentar ter um 2025 mais leve nas nossas leituras, uma coisa mais suave, assim, uma coisa mais tranquila, assim, mais feliz. Vamos ser felizes em 2025. Pelo menos em algum aspecto da nossa vida a gente tem que ser feliz, né? Às vezes a gente não é feliz no trabalho, às vezes a gente não é feliz em alguma questão da nossa vida, mas pelo menos para sentar para ler a gente tem que ser feliz, tem que ser o nosso momento de ser feliz. Vamos? Combinado? Então é isso. Bora lá. Tchau, tchau.